Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa oitava aula de Estatística Aplicada, correspondendo ao dia 18 de março de 2021. E o tema de hoje é cálculo do tamanho de uma amostra. Na verdade, a gente já viu, já apresentou uma aula onde a gente calculava o tamanho da amostra de uma maneira bem simples, sem explicação de muitas teorias, que nada mais era do que 1 sobre o quadrado do erro máximo tolerável, um erro associado à estimação de uma proporção, uma característica relacionada à proporção populacional, então o erro entre 0 e 1, e 1 sobre o quadrado do erro daria um tamanho de amostra inicial. Se a população for finita, a gente aplica uma correção e aí fica o tamanho da população vezes um tamanho da amostra inicial, dividido pelo tamanho da população mais o tamanho da amostra inicial. Então, essa foi a fórmula encontrada sem relacionar muito as probabilidades. E hoje a gente vai ver o cálculo do tamanho da amostra, levando em consideração um pouco que a gente já estudou da distribuição amostral da média e da proporção, né? Que, segundo o teorema central do limite, se uma amostra for suficientemente grande, ela tem distribuição normal com média μ e variância σ2 sobre n. Então, a gente vai determinar o tamanho mínimo de uma amostra, veremos alguns exemplos, né? E veremos o caso tanto para estimar uma média μ quanto uma proporção p. Então, podemos nos deparar com a seguinte questão, né? Como calcular o tamanho de uma amostra? Qual deve ser o tamanho mínimo de uma amostra para que eu tenha uma pesquisa confiável, né? Então, para poder responder essa pergunta, a gente deve levar em consideração alguns aspectos relevantes. São eles, basicamente, dois. Primeiro, o erro máximo que a gente tolera ao utilizar a amostra para se estimar o parâmetro. O quanto a gente deseja afirmar sobre o verdadeiro parâmetro e o máximo que a gente tolera em estar errado. E segundo, a probabilidade mínima de cometer tal erro. Então, suponha que a gente deseja estimar a média μ populacional e para isso a gente vai trabalhar com a média amostral x barra, baseado numa amostra tamanho n. Então, uma possibilidade é determinar o valor de n do tamanho da amostra considerando a probabilidade do x barra menos μ em módulo. Isso aqui, perceba que é um erro, né? Estimar a média μ usando a média amostral, a distância da média amostral em relação à verdadeira média populacional, μ, ser no máximo epsilon, onde epsilon é o erro máximo tolerável. Isso calcular uma probabilidade de cometer o erro máximo epsilon com uma probabilidade de no mínimo gama, né? Então, a ideia é o quê? Que a gente calcule um erro pequeno com uma probabilidade mínima gama, certo? Ambos valores fixados. Então, a gente sabe que a média amostral tem distribuição normal com média μ e variância σ2 sobre n. E depois de fazer algumas operações em cima dessa probabilidade do módulo de x barra menos μ no máximo erro e uma probabilidade no mínimo gama, então, operando aqui essas desigualdades, tá, e padronizando, a gente chega aqui. O tamanho da amostra é no mínimo o z gamas ao quadrado, que é um quantio da normal padrão ao quadrado, vezes a variância populacional σ2, dividido pelo quadrado do erro máximo que a gente tolera cometer na pesquisa. Tá? Então, esse z gama é tal que a probabilidade da variável normal padrão está ser no máximo o quantio z seja igual a gama. Então, é como se fosse um intervalo de confiança. O módulo de z menor ou igual que z gama é igual à probabilidade do z estar entre menos z gama e z gama, onde z vem da normal padrão 0,1. Então, por exemplo, se o gama for de 95%, se a gente quer uma confiança, né, de cometer um erro máximo, né, de 95% de chance, então o z gama, a gente deve lembrar o exercício que eu passei para vocês, que isso aqui é 1,96. Se o gama é de 90%, é como se fosse um intervalo de confiança 90% de confiança na pesquisa, então o z gama é 1,64.
E se Z gama é gama, e se gama é 0,99, 99% de confiança, então Z gama é 2,57. Então são números que a gente deve memorizar. Percebo que se for do menor para o maior, veja só, uma confiança de 90 é 1,64, é o menor valor entre os três Z gamas. Se o gama for 95% de confiança, o Z gama é 1,96, é o valor médio dos três Z gamas. E se o gama for 99%, então Z gama é 2,57, é o maior valor dos quantis da normal padrão. Então, 90% 164, 95% 196 e 99% 2,57. São valores que a gente precisa memorizar. É interessante memorizar, facilita depois, para a gente não estar toda hora buscando na tabela da normal padrão esses valores. Então, em geral, a gente conhece o gama, o nível de confiança da pesquisa, o Z gama, que é o quantio de acordo com o nível de confiança, o quantio de acordo com a confiança, e o epsilon, que é o erro máximo tolerável. Mas a variância sigma 2 é desconhecida. Veja que o tamanho da amostra depende da variância sigma 2, do quantio Z gama e do erro máximo tolerável epsilon. Tá? E percebo que quanto maior o erro, menor deve ser o tamanho da amostra. Quanto menor o erro, maior deve ser o tamanho da amostra, porque é uma quantidade dividida por um valor pequeno vai dar um valor grande. Então, quanto menor o erro, maior o tamanho da amostra. Quanto maior o erro, então uma quantidade dividida por uma quantidade grande, maior um erro, dá um valor pequeno. Uma amostra pequena está associada com erro grande. E a amostra grande está associada com erro pequeno. Então é inversamente proporcional o erro. E a variabilidade, quanto maior a variabilidade dos dados, maior deve ser o tamanho da amostra. É diretamente proporcional. E a confiança, quanto menor a confiança, menor vai ser o Z gama, e aí menor o tamanho da amostra. Quanto maior o gama, a gente percebe aqui, gama de 90, 95, 99, o Z gama é maior. Então, quanto maior a confiança, maior deve ser o tamanho da amostra, que o Z gama vai ser maior também. Então, são observações interessantes. Então, a variância geralmente é desconhecida. E aí, o que a gente faz? Para termos uma ideia sobre o tamanho n, a gente deve ter uma informação prévia da variância sigma 2, ou estimá-lo através de uma pequena amostra piloto. A amostra piloto, a gente realiza uma pesquisa com uma amostra pequena, a menor possível, só para tomar algumas informações iniciais sobre a variância sigma 2 e substituir aqui na fórmula sigma 2. Dado o gama, a gente tem o Z gama, e dado o erro máximo tolerável, a gente coloca aqui na fórmula. E a variância ou tem informação prévia sobre o seu possível valor, ou a gente coleta uma amostra bem pequena, só para calcular a variância amostral e substituir aqui na variância sigma 2, né, para essa fórmula do tamanho da amostra n. Ok? Então, vamos ver aqui um exemplo. Suponha que uma pequena amostra piloto de tamanho n igual a 10, então a amostra piloto tamanho 10, extraída de uma população, forneceu valores de média 15, a média amostral 15 e a variância amostral 16. Calcule o tamanho de uma amostra para que o erro amostral cometido não seja superior a 0,5, com probabilidade de 95%. Tá? Então veja, então, o erro amostral máximo que a gente tolera não seja superior a 0,5. E a probabilidade de cometer este erro de 95%. Esse erro máximo seja 95%. Ok? Então a gente vai aqui partir para os cálculos. Então o que acontece? O erro máximo tolerável é 0,05. Aliás, 0,5. E o gama é 0,95. Ó, se o gama é 0,95, então o Z gama, o Z de 0,95, a gente já deve ter memorizado. O gama de 0,95 significa assim, da normal padrão, média 0,
e a área sob a curva simétrica de 0,95. A gente deve procurar na tabela que a gente tem acumulada de um ponto para a esquerda, acumulada, vai ser 0,95 com mais, se é 95%, fica 2,5 para um lado, 2,5 para o outro. 2,5 para um lado, 2,5 para o outro. Então é 0,025, que é 2,5% na cauda. Então a acumulada de um ponto para a esquerda é 0,975. 0,975. E o Z gama, o Z de 0,95, aqui vai ser 90% é 1,64, 95% é 1,96. 99% seria 2,57. Na tabela, vocês vão procurar no corpo da tabela o 0,975. Vamos ver aqui. Vamos ver se tem a tabela aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Tabela da normal padrão acumulada. Vou abrir dentro dessa pasta aqui, tamanho da amostra. Vamos exercitar um pouco o uso da tabela da normal padrão acumulada. Se eu não tiver memorizado, eu tenho que usar outra tabela ou o R ou o Python para calcular. Então o acumulado, ó, Z menor ou igual que um ponto. A gente quer saber esse valor de Z aqui, esse Zzinho aqui, o quantio de Z de 0,95. 0,95 é a probabilidade de estar entre um ponto e outro, tá? Está entre esse ponto menos Z e esse ponto Z. Então 0,95 nessa área aqui, nesse intervalo. E aí 2,5% nessa área aqui. Então acumulado é 0,975. Então eu procuro no corpo da tabela. Percebo que nesses pontos positivos aqui, ó, tem 0,5793, 69, 70, aí 80, 90, 94, 95, 96, ó, 974, 975. Olha só. Aqui, a probabilidade acumulada de 975 é o ponto, o que? Na primeira coluna 1.9, ó, 1.9. E na coluna correspondente, fazendo a interseção 1.9, subindo, ó, 6. Então é 1,96 é o ponto que a gente está procurando, o Z gama, 1,96. Então Z gama de 0,95 é 1,96. Logo, N igual. O sigma 2, né, a fórmula, vamos lembrar da fórmula. É variância, sigma 2 vezes o quantio ao quadrado da normal padrão sobre o quadrado do erro. O sigma 2, no problema nós não temos, porém a gente tem a variância na amostra piloto, que é 16, e a gente pode usar no lugar de sigma 2, então. O erro é de 0,5. Então, sigma 2 é 16. O estimado na amostra piloto, 16 vezes 1,96 ao quadrado, dividido pelo quadrado do erro, 0,5 ao quadrado. Então, isso é igual, vamos ver aqui, 16 vezes 1,96 ao quadrado dividido pelo quadrado do erro. 245,86. Então a gente aproxima para 246. Então a amostra deve ser no mínimo de 246 elementos.
quando a gente tolera um erro máximo de 0,5 com uma confiança de 95% de cometer este erro máximo. Tá? Então, no máximo, eu cometo esse erro com probabilidade de 95%. Ok? Né? Com 5% eu tenho uma probabilidade de cometer um erro maior do que 0,5. Ok? Então, no caso de proporção, a gente substitui o σ2, lembrem que era n maior ou igual que σ2 é z gama ao quadrado sobre o quadrado do erro. No lugar de σ2, como a gente está trabalhando com Bernoulli, no caso de proporção, a variância da Bernoulli é P que multiplica 1 menos P. Então, veja, no lugar de σ2 surgiu P que multiplica 1 menos P. O problema aqui, para calcular o tamanho da amostra, quando a gente quer fazer inferência da proporção populacional P, esse P geralmente é desconhecido. Então, como é que a gente vai calcular o tamanho da amostra, onde depende de um parâmetro aqui desconhecido, P, a proporção de sucesso na população? Então, o que acontece? A variância P1 menos P, ela assume um valor máximo de 1/4. Então, se eu substituir no lugar de P1 menos P o valor 1/4, eu fico z gama ao quadrado, P1 menos P é 1/4 e quadrado do erro. Então, eu estou majorando. Né? Então, se eu calculo uma amostra de no mínimo 1/4 de z gama ao quadrado sobre o quadrado do erro, então eu garanto que para todo P, tá, o tamanho da amostra ela é superior a um erro máximo de epsilon. Tá? Porque se a minha amostra é maior do que 1/4 do z ao quadrado do epsilon ao quadrado para todo P, então se eu tiver um P que não atinja esse P1 menos P, porque para que P1 menos P seja 1/4, o P é meio. Para outro P que não seja meio, então o tamanho da amostra já vai ser superior ao tamanho da amostra, se caso o P não fosse igual a meio. Consequentemente, P1 menos P sendo 1/4. Tá? Então, P igual a meio, ele torna a variância máxima. Então, se o tamanho da amostra é maior do que os dados quando tem variância máxima, então ele é maior para qualquer outro valor de P. Essa é a ideia. Tá? Então, eu estou majorando. Então, n é no mínimo z gama ao quadrado sobre 4 epsilon ao quadrado. Ou, de outra forma, a gente obtém informações prévias do valor de P ou calcula uma proporção amostral numa amostra piloto e substitui no lugar de P. Também seria outra opção. Ou informações prévias de P, substitui aqui, ou uma amostra piloto, substitui o valor de P na amostra piloto aqui. A proporção amostral na amostra piloto aqui. Ok? Então, outro exemplo. Supone que uma indústria farmacêutica deseja saber a quantos voluntários se deve aplicar uma vacina, de modo que a proporção de imunizados na amostra difira de 5% da proporção verdadeira de imunizados na população, com probabilidade de 90%. Tá? Então, a gente vê aqui que difira de 5% da proporção verdadeira, é o erro máximo tolerável. A probabilidade 90%. A probabilidade de cometer o erro máximo com 90% de chance. Qual é o tamanho da amostra a escolher? Item A. Item B. Supone que a indústria tenha a informação de que a proporção de imunizados pela vacina seja P no mínimo 80%. Qual o novo tamanho da amostra a escolher? Houve redução? Né? Então vejam, no item A não tem informação nenhuma do valor de P, da verdadeira proporção de imunizados na população. Então a gente deve utilizar essa informação aqui, que P1 menos P é no máximo 1/4, porque a gente não tem o valor de P, a informação de P em lugar algum, por enquanto. Então, vamos usar essa fórmula N no mínimo z gama ao quadrado sobre 4 epsilon ao quadrado. Então, esta é a fórmula que a gente vai utilizar. Né? E voltando para as informações, a gente tem que o erro máximo tolerável é 5%, então o erro é 0,05.
o gama, a probabilidade de cometer o erro, 90%, então 0,90. Como a gente não tem informação prévia da proporção de sucesso, então P igual a meio. E aí eu vou usar a variância máxima da Bernoulli. P1 menos P é a variância da Bernoulli. Isso é igual meio vezes meio, que aí dá 1/4. E o Z gama, a confiança, né? A probabilidade de cometer o erro de 90%, o erro máximo em 90% das vezes, no máximo 5% de erro, o Z de 0,90 a gente já deve lembrar que é igual a 1,64. Caso vocês não saibam, ou use o R ou o Python, ou então a tabela, vamos ver. 90%, vejamos. O que acontece? A gente está na normal padrão, pontos simétricos, a gente quer o Z gama. Qual o valor desse Z aqui? Esse valor de Z. Tal que a área aqui seja 90%, 0,90. Se é 0,90, sobra 10%, 5% para um lado e 5% para outro. Então 0,05. E a probabilidade acumulada desse ponto para a esquerda vai ser 0,95. Então esse 0,95 eu procuro no corpo da tabela. 0,95. Veja que até aqui tem 0,92, 0,94, 95, 0,95, 0,5. A gente pega por baixo, 0,94, 95, aproximando por baixo. Então, nessa linha eu tenho 1,6 e na coluna eu tenho o 4. Então é 1,64. Perceberam? Linha e coluna. 1,64. Aqui está o 4. Então, esse Z gama é igual a 1,64 que eu já tinha obtido. Logo, o tamanho da amostra é igual a 1/4 vezes o Z gama, 1,64 ao quadrado, dividido pelo quadrado do erro, os 5% tolerável na proporção de imunizados ao quadrado. Isso é igual a 1 dividido por 4 vezes 1,64 ao quadrado dividido 0,05 ao quadrado. 268,96. 268,96. Isso é aproximadamente a 269. Poderíamos arredondar para 270, ok? Na prática, quando a gente calcula um tamanho de amostra, a gente procura coletar um pouco mais, cerca de 10% a mais. Então, cerca de 27 a 30 elementos a mais do que 270, que aí eu daria uma folga para dados perdidos, né? A ausência de informações na hora de coletar pode ser que alguns dados a gente não consiga observar, aí eu teria 10% aí, uma margem de perda de informação, tá certo? Então devemos coletar 269 elementos para que tenhamos um erro de imunizados de mais ou menos 5%, com uma probabilidade de 90% de ter no máximo um erro de estimação de imunizados de no máximo 5%, ok? Agora suponha que a indústria tenha a informação de que a proporção de imunizados pela vacina seja de 80%. Qual o novo tamanho da amostra a se escolher? Houve redução? Então, como eu falei, no item A, eu não tinha informação alguma da proporção de imunizados, né? Então a gente usou a proporção
o P igual a meio, e aí a gente estava majorando, pegou a variabilidade máxima da Bernoulli, que é 1/4. Quando P é igual a meio, a variância P 1 menos P dá meio vezes meio, dá 1/4. E aí todo o tamanho de amostra vai ser maior do que esse valor e vai ser maior para qualquer valor de P. Então a gente espera que quando o P for 80%, né, não sendo meio, então a amostra vai diminuir. Mas vamos ver se isso acontece mesmo. Então o que acontece? Vamos ver. Então no item B, o N vai ser o que? O P, que é 0,8 vezes 1 menos P, que é 0,20, vezes o Z gama ao quadrado, continua o mesmo, 1,64, dividido pelo quadrado do erro, 0,05 ao quadrado. Isso é igual, então, 0,8 vezes 0,20 vezes 1,64 ao quadrado, dividido 0,05 ao quadrado. 172,13. 172,13. Aproximada para mais, quando é tamanho de amostra, a gente aproxima para mais. 173. Então, aquilo que eu disse. Quando P é igual a meio e a variância consecutivamente é 1/4, então a gente está majorando a variância e aí o tamanho da amostra vai ser o maior possível. Quando P é diferente de meio, que a gente tem informações adicionais, aí a tamanho da amostra diminui. Então deu 173 menor do que 269. Ok? Algumas observações. As quantidades epsilon e gama representam respectivamente o erro amostral máximo, né, que podemos suportar, e a probabilidade mínima de se cometer tal erro é o gama. Ok? As duas fórmulas que vimos aqui são utilizadas em geral no caso que a população é infinita, ou quando é finita, porém muito grande, que em termos práticos a gente considera infinita, em termos estatísticos. A gente já discutiu isso em aulas anteriores. Para o caso em que as populações são finitas, digamos de tamanho n, e não seja tão grande, né, podemos proceder da seguinte fórmula. A gente faz a correção que a gente já conhece, que é o quê? O tamanho da amostra final vai ser o tamanho da população vezes o tamanho da amostra inicial, calculado pelas fórmulas aqui apresentadas, dividido pelo tamanho da população mais o tamanho da amostra inicial, onde esse tamanho da amostra inicial é calculada como a gente viu nos dois exemplos 1 e 2. Ok? Então a gente faz essa correção e aí tem um tamanho da amostra corrigido para a população finita e não muito grande, né? Aqui estão as referências bibliográficas, né? Estatística básica do Bussado-Moretti, né? Ou qualquer outro livro, tem o Faber, né? E outros autores, que é o que a gente está trabalhando bastante. Ok, pessoal. Obrigado pela atenção. Até a próxima. A próxima aula eu vou considerar como sendo oitava também, certo? Essa aula aqui foi um pouco curta e aí eu considero a outra aula como sendo oitava também. Então, até a próxima. Tchau, tchau.